Bom dia. Vamos fazer uma pequena reflexão que tomou parte da minha vida durante muito tempo e acredito que para quem está fazendo concurso, se dedicando por uma prova árdua e decisiva na sua vida, precise ser feita, né? É uma reflexão que leva em conta valores que se contrapõem. Infelizmente, muito embora a vida de todos nós precise desses dois valores, eles acabam se contrapondo, especialmente quando enfrentamos uma etapa tão pedregosa, vamos dizer, quanto é o estudo para um concurso. E ela é, eu escrevi até aqui, essa dicotomia entre prazer e disciplina. Muito se debate e muito se questiona se o estudo do concurso ele tem que abandonar absolutamente uma em prol da outra, ou se precisam conviver as duas, e isso precisa ser muito bem resolvido na cabeça de quem estuda, sob pena de todo o esforço que se faz se perder naqueles devaneios, se o que a gente está fazendo vale a pena, se não vale, se estamos abrindo mão de muitas coisas na nossa vida, ou se devemos fazer isso efetivamente ou não. O fato é que disciplina tem como uma das grandes origens etimológicas, vamos dizer, a palavra discípulo. E discípulo como um seguidor de alguns princípios, um seguidor de alguns valores, de alguns objetivos. Então, quando se tem essa noção de que a disciplina é ser discípulo de alguns valores, a gente vê o quanto ela é imprescindível para que uma mudança efetiva na nossa vida seja realizada. É impossível que a gente consiga levar a efeito a mudança que é necessária para aprovação no concurso sem a disciplina. Agora, a Adélia é uma que fala muito bem sobre isso e outras pessoas falam também. A disciplina por si só, ela não se mantém. A disciplina ela precisa ser associada, ela precisa decorrer de uma motivação correta, do motivo para agir correto. Em contrapartida, ter uma motivação, ter um motivo puro e simplesmente, não ter disciplina para seguir aquilo de maneira constante, como precisa ser o estudo para o concurso, não adianta. Então, essa disciplina ela precisa vir aliada ao motivo correto, às motivações, e ela precisa ter consciência de que o discípulo, aquele disciplinado, que segue os valores e os princípios que estabeleceu para si mesmo, ele tem que sim abrir mão de algumas coisas que são mais efêmeras, que são mais rápidas, fugazes e que nos dão muito prazer imediato, mas que a longo prazo acabam só nos frustrando, né? E aí vai me perguntar, tá, mas vamos para a prática nisso, não adianta a gente ficar aqui elucubrando que a gente não pode se valer de alguns prazeres imediatos para poder se valer no futuro de um objetivo mais consistente que vá ser significativo na nossa vida. Realmente. Como eu acredito que seja a melhor maneira de nos livrarmos, ainda que momentaneamente, dos prazeres efêmeros, esses que a dopamina ruim, que é aquela que nos faz desejar, ter expectativa sobre qualquer tipo de possibilidade de fruir, de ter prazer com as coisas significativas. Ou seja, então a dopamina ruim ela só nos faz querer mais coisas e não usufruir daquilo que nós conquistamos. Como nos livrar disso? Como fazer com que a disciplina seja mais importante do que o prazer? Na minha concepção, não existe forma melhor do que nos impondo autocompromissos de abstenção dessas coisas. Tá? Então, e eu me imponho principalmente 2 autocompromissos, que são um autocompromisso físico e um autocompromisso cronológico. Físico no sentido de me afastar efetivamente, materialmente, fisicamente, das coisas que me impedem de ser disciplinado. A exemplo do celular, a exemplo da televisão, a exemplo de uma outra notícia qualquer que nos desvia do foco. Então, fisicamente me afasto disso, ainda que por um tempo determinado, né? E cronológica é esse tempo determinado.
vou me afastar do celular durante 2 horas. E nesse período de 2 horas eu farei 4 períodos de meia hora, que é como eu gosto de estudar, em períodos de meia hora, com 25 de atividade e 5 de descanso. Então, é imprescindível esse sacrifício. E eu tomo como base o livro da professora Anna Lembke, Nação Dopamina, para reforçar essa certeza que eu já provei em mim, mas que vem comprovada cientificamente. Segundo a professora, o sofrimento, entre aspas, essa capacidade da gente suportar dissabores que são meramente as abstenções desses prazeres, é que faz com que o nosso modo disciplinado aflore e consiga fazer parte da nossa vida a ponto de gerar a constância necessária para passar no concurso. Então esse pequeno sofrimento é o ponto de partida. Todo mundo que deseja com que a disciplina nessa dicotomia se sobressaia ao prazer precisa fazer alguns sacrifícios, precisa ter alguns sofrimentos. Em especial esse autocomprometimento físico e cronológico. Tá? E eu sei que, por exemplo, uma vida de estudos, a pessoa trabalha, a pessoa estuda, tem filho às vezes, tem outros compromissos, tem pouco tempo para estudar. E nesse pouco tempo que tem para estudar, procrastina com a utilização desses subterfúgios, desse celular, desses outros meios que fazem com que a gente perca tempo. Então, não existe melhor forma de se afastar deles de maneira a elevar a nossa disciplina do que nos impondo esses autocomprometimentos físico e cronológico, a ponto de, nos primeiros momentos, ter esse sofrimento, ser assim, sacrificante fazer isso, mas que a longo prazo faz com que nós sejamos efetivamente discípulos dos nossos valores, dos nossos princípios, e isso possa fazer com que a gente chegue à aprovação, sem dúvida. O que leva a pessoa à aprovação é a sequência de métodos corretos, tanto físicos, como estudar, como dormir melhor, quanto mentais, que são a mentalidade correta, ajustada, que eu nem preciso falar porque a Diele é mestre nisso, mas ela é imprescindível para a aprovação, imprescindível. Uma pessoa que estuda horas e horas a fio e não se prepara mentalmente para a aprovação não consegue passar. Eu digo isso de carteirinha. Pessoas supostamente pessimistas, quando é o concurso que elas passam, elas acreditam que podem ser aprovadas. Então, esse negócio de, eu sou pessimista e pronto, não, essa mentalidade tem que ser mudada. Mas, lógico, não adianta só a mentalidade, a gente precisa trabalhar corretamente para que essa mentalidade seja bem sucedida e fazer a nossa parte para que isso aconteça, elevando a disciplina acima do prazer. Então, essa seria a minha reflexão de hoje. Importante iniciar o quanto antes nisso, e eu tenho certeza que, assim como academia, assim como outras atividades, com a prática a gente fica muito bom nisso.